Está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Eu convido o deputado Zé Ramalho para secretariar a mesa e fazer a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Brarlândia e Planaltina, sempre presente, né? Sempre presente. Coronel de Brarlândia. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Presente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Deputado Filipelli, presente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Adilon Aires Cavalcante. Ausente. Tem que dar 8 caboclos aí. 8. De qualquer jeito. Vou encerrar isso aqui hoje nem. Hein? Eurípides, né? Quantos tem? Só tem 4, deixa eu ver se... É? Só tem 4. Só tem você. Não, continua naquele, depois você passa ali. É 2. 3. Tem 5 comigo. Pode fazer assim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente.
Deputado Wasnir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela Pereira, presente. Coloquei. Deputado Eurípides Camargo, presente. Nove deputados presentes, portanto, está quórum para discussão. Passamos a comunicar de líderes e convido o deputado César Lacerda para o comunicado de líderes. Senhor presidente em exercício, deputado Daniel, lá da nossa Planaltina querida, deputado Zé Ramalho, secretariano, lá da nossa Braslândia, também querida, senhores deputados, senhora deputada, nós, da Comissão dos Direitos Humanos, eu, na qualidade de presidente, quero comunicar aos senhores que fatos gravíssimos estão acontecendo na Vila Estrutural. E amanhã estará aqui a presidente do IDARB para fazer um pronunciamento sobre o projeto habitacional dedicado àquela população. Queria deixar claro a líder do governo nessa casa, se medidas mais sérias não forem tomadas lá, nós vamos encontrar coisas gravíssimas. O IDARB hoje pede a seus funcionários, o deputado Tadeu Filipelli, que já foi presidente do IDARB, pede aos seus funcionários para que fizesse ali um cadastramento, senhor presidente. Não obstante, os funcionários do IDARB foram agredidos, o carro da CBN ameaçado de ser tombado, agrediram uma repórter da CBN, tudo pela presidência da Associação dos Moradores da Vila Estrutural. É lamentável que nós, nas condições de presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, nos encontramos nesse dilema de querer ajudar os moradores e sentir que os funcionários do IDARB não têm condições de fornecer para esta comissão o cadastro, porque é impedido por aquela mulher que se intitula presidente. E ela agrediu fisicamente o chefe de equipe que comandava o cadastramento. E também quero comunicar aos senhores deputados que na reunião da manhã das 9h30, nós estaremos tomando providência contra atos desonestos, descabidos da Telebrasília, que manda para a rua um funcionário, deputado Odilon, com 26 anos de serviço. Um ex-companheiro nosso de militância partidária, porque estava na porta da Telebrasília, no horário de serviço, 9 horas da noite, fumando. E ali passa o policiamento, comandado por um coronel da PM, e a pessoa humilde, simples, achou que fosse um soldado, que fosse uma pessoa que não tivesse a graduação. E disse, eu sou trabalhador aqui, ele tomou a identificação dele, do peito, rasgando do peito dele a sua identificação. Ele comunica a segurança da Telebrasília. Não obstante, um homem com 26 anos de serviço, deputado Odilon, é posto na rua
e degradado, dizendo que ele estava embriagado e conversando com prostitutas e gays. Nada foi provado. Nenhuma ação foi tomada pelo policiamento de levar a comunicação aos órgãos competentes, ou seja, também no distrito policial. E é dessa forma, senhores deputados, é que se faz justiça em Brasília, elevando a degradação para um pai de 8 filhos com 26 anos de serviço. Essa é a nossa revolta. E amanhã nós vamos cuidar disso e tomar as providências necessárias contra a Telebrasília, como também, deputado Tadeu Filipelli, para salvaguardar o direito, o interesse e a vontade de trabalhar dos funcionários que trabalharam no seu comando, no IDARB, e que hoje foram agredidos covardemente por aquela mulher que se intitula presidente da Associação dos Moradores da Estrutural. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Ainda dentro de comunicado de líderes, conceda a palavra ao deputado João de Deus. Deputado João de Deus, abre mão do seu pronunciamento. Convido o deputado Marcos Arruda para comunicado de líderes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente Daniel Marques, no exercício da presidência. Vossa Excelência, que foi o autor do requerimento visando a isonomia dos servidores desta casa, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse aqui, já que esse seu requerimento foi aprovado por 22 parlamentares, como é que se encontra esse movimento? Vossa Excelência, que é um batalhador, que é um lutador, que tem uma sensibilidade muito grande, demonstrou isso. Eu perguntaria agora a Vossa Excelência, na presidência, como é que se encontra essa situação? Porque os servidores querem uma solução para o problema. Os servidores, senhor presidente, não podem esperar mais, não é verdade? E houve um compromisso de 22 parlamentares desta casa, inclusive em apoio ao requerimento de Vossa Excelência. Depois, Vossa Excelência conseguiu a maioria na mesa diretora, no sentido de resolver esse problema. E o que é lamentável é que até hoje, esse problema tão simples não tenha sido resolvido, nem através do requerimento dos 22 parlamentares, nem do acordo que houve com a maioria dos membros da mesa. Nós, senhor presidente, que atendemos todas as reivindicações dos diversos segmentos da população do Distrito Federal, é legítimo que esta Câmara também atenda os legítimos interesses dos servidores desta casa, que é um direito garantido pela Constituição, o direito da isonomia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero responder ao deputado Marcos Arruda, que em reunião realizada na mesa diretora, ficou definido que, no prazo de até 30 dias, a mesa diretora teria uma solução alternativa para a questão da isonomia do FAS. Portanto, e esclareça Vossa Excelência também que, de fato, foi assinado um projeto de resolução por 3 membros efetivos e um membro suplente da mesa diretora, mas naquela oportunidade a mesa diretora achou por bem dar um prazo de 30 dias para uma resposta aos servidores desta casa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. O senhor falou até 30 dias ou 30 dias? Isso é que eu não... Falei até 30 dias, foi o que ficou definido pela mesa diretora. Senhor presidente, se é até 30 dias, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Por que esperar isso? Por que, senhor presidente? É isso que eu gostaria de que o senhor, Vossa Excelência, esclarecesse. Marcos Arruda, Vossa Excelência sabe que o projeto é de minha autoria, recebeu o apoio de Vossa Excelência, eu não retirei o projeto de pauta,
Estou e continuarei ao lado dos servidores da Câmara Legislativa. Estou e estarei sempre ao lado do servidor do Distrito Federal. Mas houve um acordo na mesa diretora de ser definido, inclusive assumido pela mesa diretora, desses 3 membros efetivos e um suplente, que assumiria o projeto caso, de fato, fosse constatado algum problema de vício no projeto com relação à origem. E, então, esclarecendo já definitivamente Vossa Excelência, a mesa diretora tem o prazo até 30 dias para dar uma solução aos servidores desta casa. É o que eu tinha a acrescentar. Senhor presidente, só concluindo aqui a minha questão de ordem, já que Vossa Excelência reafirma que o prazo é até 30 dias, eu faço um apelo, nesse momento, para que Vossa Excelência consiga, dos demais membros da mesa, já que tem o apoio da grande maioria, já que é até, quer dizer, se é até, pode ser amanhã, não é verdade? Pode ser depois da manhã, para que Vossa Excelência, então, ao Vossa Excelência fazer isso, Vossa Excelência não está contrariando o acordo, já que é até. Apenas Vossa Excelência está ajudando a acabar com essa angústia, com essa ansiedade dos servidores desta casa. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência hoje, no exercício da presidência, e sei que Vossa Excelência é um baluarte, reconheço e reafirmo, que Vossa Excelência é um baluarte na defesa. Agora, quanto mais demorar isso, mais a angústia, mais o movimento se esvazia. Eu agradeço, deputado Marcos Arruda, o apoio de Vossa Excelência ao meu projeto de resolução e respondo, encerrando este assunto, que na próxima reunião das mesas diretoras nós temos uma proposta da Comissão de Servidores de se estabelecer um cronograma para o encaminhamento dessa questão. Portanto, na próxima mesa diretora eu vou estar presente e solicitar esse cronograma. Muito obrigado. E eu chamo agora para fazer uso do comunicado de líderes o deputado João de Deus. Em função do deputado João de Deus deixar para falar no próximo, eu convido agora o deputado Cláudio Monteiro. Agora eu vou falar das lágrimas lustrosas e reluzentes. Senhor presidente, senhores deputados, nós entendemos que o momento é angustiante no Distrito Federal. Nós entendemos que as pessoas estão com seus nervos à flor da pele. E entendemos até que algumas atitudes são tomadas de forma impensada. Mas eu queria chamar o governador à reflexão. É importante que o governador do Distrito Federal possa refletir sobre suas palavras, possa ser uma pessoa ponderada, lúcida, e que deva, na sua manifestação, ter um embasamento legal, ter, no mínimo, refletir com as suas palavras o retrato da realidade. E hoje, lendo os jornais, verifiquei que o governador é dado a trocadilhos. E trocadilhos que em nada são engraçados. Porque, ao fazer uma referência à questão da CPI a ser instalada ainda nessa casa, manifestava Sua Excelência, o senhor governador, o desejo de que ela não terminasse em pizza. E, além na sua manifestação, dizia que ela não se transformasse numa droga de CPI, como foi a CPI das drogas. Eu não tenho queda para trocadilho. Aliás, nem gosto deles. Mas eu gostaria de afirmar uma coisa, que droga foi a droga da denúncia, que de palpável, de concreto, nada tinha. E olha, em vez de fazer referência a uma suposta pizza que teria ocorrido na CPI das drogas, queira o senhor governador que a próxima CPI tenha o mesmo tratamento, tenha ela o descortinho de agir de maneira técnica e não política. Levante ele as mãos para os céus. Se esta CPI tiver a condição de ser conduzida e de atuar
de forma imparcial, na busca da verdade e se pautando exclusivamente nos fatos. Então eu gostaria que ele fizesse referências e menções à CPI das drogas, mas a fizesse de forma correta, de forma leal, porque esta CPI foi um exemplo para essa casa. Pautou sua discussão e sua ação longe da atividade política. E querer dizer que ela terminou em pizza é forçar uma barra, é não se contentar com a verdade, é querer assacar contra todas as pessoas que participaram dessa CPI uma suspeição. E olha, não vai ser nesse instante, nem mais além, nem daqui 1 ano, 2 ou 3, que eu vou mudar a minha opinião. Até que consigam trazer provas mesmo, que nos permitam voltar atrás na decisão tomada, eu não arredo 1 milímetro sobre o posicionamento do relatório final. E continuarei não admitindo que pessoas sem a formação, sem conhecimento, apenas de forma a fazer gracejo, utilizem o que ocorreu aqui para fazer afirmações, no mínimo, infundadas e incorretas. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente. Senhor presidente, hoje realmente é um lindo dia. O sol hoje, senhor presidente, brilhou mais na nossa capital. Talvez pelo lustroso das lágrimas do senhor governador e de sua vice, a doutora Arlete Sampaio. Sabe, senhor presidente, o que mais me intriga é que, com a saída de velhos companheiros militantes do Partido dos Trabalhadores, não houve essas reluzentes lágrimas, esse chororô. O que mais me intriga, senhor presidente, é que não houve lágrimas na saída do jornalista Hélio Dolly do governo. Não houve lágrimas quando saiu o colaborador Amauri, esposo aqui da nossa brilhante deputada Lúcia Carvalho, do governo. E do próprio ex-secretário de Saúde, João de Abreu. Sabe, senhor presidente, chorar é bom para o coração, é bom para os olhos, senhor presidente. Nós sabemos que estas lágrimas aqui, é lágrimas de crocodilo, do coronel Túlio Cabral Moreira. Agora, senhor presidente, eu volto a dizer, chorar é bom para o coração, é bom para os olhos e é bom para a alma. E aqui eu deixo a indagação sobre o choro do governador e da sua vice, doutora Arlete Sampaio. Por quem choras? Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador, inscrito no comunicado de líderes, o deputado Luiz Estevão. Pelo PMDB, conceda a palavra ao deputado Manel de Andrade. PMDB. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda, pedindo permissão ao deputado Manel de Andrade, que já está. Como líder do PTB, eu queria chamar a atenção da presidência que o deputado Manelzinho não faz parte dos nossos quadros. Obrigado. Eu disse PMDB, deputado, o senhor ouviu mal.
Mas conceda a palavra ao nobre deputado Manuel de Andrade, representante do PMDB. Presidente, tenho certeza que o novo deputado Sandra Lacerda, e Magela, desculpe, aceitaria de bom grado ceder o espaço do PTB para que eu pudesse me expressar. Mas depois de ouvir as lágrimas do João de Deus aqui, hilariante, para não dizer desmoralizante. Um governador comprometido com a farsa. E ali ficou estampado, e o jornal disse muito bem isso hoje, a maneira sórdida e covarde com que o governo patrocinou a espionagem criminosa. E eu lembro uma época lá no Rio Grande do Norte, lá em Jaçanã, um delegado de polícia, João de Deus, por gentileza, um delegado de polícia prendeu um ladrão de galinha. E foi lá e comprovou que as galinhas estavam lá no terreiro do larápio. O ladrão. Deu voz de prisão em flagrante. E o larápio disse, mas seu delegado, não sou eu que roubo galinha. Fulano de tal também roubou galinha. Mas ele falou, roubou. Eu estou falando o que ele disse lá. Também roubou galinha. Aí ele disse, mas meu prezado prisioneiro, se alguém roubou ou furtou, eu não sei. Agora que você é um verdadeiro ladrão, porque está aqui com a prova do crime na mão. Então não adianta o Cristóvão agora ficar preocupado em regressar aos anos atrás para justificar a sua espionagem, a sua xeretagem. Não precisa o seu Cristóvão se preocupar, porque a CPI vai começar com a prova concreta. A prova concreta. E nós haveremos de começar essa investigação pelos dados reais e concretos agora encontrados. Que possamos enveredar há 8, 10, 15 anos atrás, eu acho que a CPI deve ir. Mas precisamos comprovadamente mostrar que o senhor Cristóvão Buarque patrocinou e os jornais estão trazendo isso com muita clareza. A investigação perversa, a investigação suja para estremecer a intimidade alheia, a privacidade do cidadão, tão bem guardada pela nossa lei maior. Isso aí, a nosso ver, é matéria que precisa ser mantida em discussão. Para o Brasil conhecer o que é capaz de fazer o PT contra o cidadão. Olha, depois que nós olharmos os 300, 400, 500, talvez 1000 relatórios, evidentemente vamos assistir também o disparate de um governo irresponsável, um governo nazista, um governo ditatorial, um governo que ficou a vida inteira preocupado em incinerar os seus adversários. O próprio João de Deus, o próprio João está sendo acusado de ser armador da arapongagem, da contra-informação. O próprio João de Deus. Imagine ontem Cristóvão chorando, né? Porque o comprometimento dele é muito grande com o seu Túlio Cabral. Ele não teve coragem de dizer, Túlio, no meu governo eu não admito espionagem. Foi chorar aos ombros, se lastimar, agoniado, porque não tinha, e o jornal diz isso. E os jornais dizem isso muito bem. Ele não teve coragem de colocar o dedo na ferida, porque se tocasse no Túlio, o Túlio iria contar, como um dia contará toda sujeira armada pelo senhor Cristóvão, senhor presidente, contra a população brasileira. E aí, este poder tem por obrigação buscar esses documentos, tá? Enquanto eles não sejam incinerados
como assim deseja o governador Cristóvão. Coitado do deputado Cláudio Monteiro, está sendo acusado de ser o Dom Juan da corte. E ele precisa buscar, deputado, buscar nos tribunais. Vossa Excelência tem o dever de buscar nos tribunais Deputado Manuel Andrade, as esgotado seu indenizações necessárias para coibir esses abusos. Eu solicito a taquigrafia que retire das notas taquigráficas as alusões feitas ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, e também, apesar de vossa... Eu falei que vai buscar nos tribunais a indenização? Claro, olha isso aí. Não, olha isso, porra. Ué, Dom Juan. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, como Vossa Excelência já mandou retirar das notas taquigráficas, eu só vou fazer uma sugestão ao deputado Manuel de Andrade, que ele melhore a pronúncia. Concedo a palavra ao deputado Asnida Erruri, pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, servidores da casa, e em especial os alunos da Escola Modelo da 713 Norte, a nossa saudação hoje aqui na casa. E, senhor presidente, com relação aos servidores desta casa, eu estou preparando um pronunciamento para fazer no horário de comunicado de parlamentar. Senhor presidente, eu gostaria de me reportar aqui a essa discussão em tela, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa. Senhor presidente, quando nós tomamos uma decisão de constituir essa comissão parlamentar, foi uma demonstração, e aqui eu gostaria de cumprimentar a todos os deputados que tiveram esse entendimento, de que no Distrito Federal se dá um passo adiante de ruptura do sistema de segurança que adentra a individualidade das pessoas públicas do Distrito Federal. Eu solicito aos senhores deputados que garantam aí o horário de comunicado de líder do deputado Asnida Erruri. Senhores deputados, deputado Luiz Esteves, deputado Cláudio Monteiro, deputado João de Deus, deputado César Lacerda, solicito ordem plenário para que o deputado Asnida Erruri possa fazer seu pronunciamento. Senhor presidente e senhores deputados, eu gostaria de reportar e indagar qual é o Estado no Brasil governado por diferentes partidos, que inclusive têm representação nessa casa, que tomam uma atitude de desmontar o serviço de segurança que procura bisbilhotar a vida de pessoas públicas. Eu indago aqui qual é o governo estadual ou até mesmo o governo federal que dispõe a discutir com a sociedade e com os segmentos organizados. Eu gostaria de indagar, porque eu vejo muita bravatada no microfone dessa casa, mas na realidade, na essência, vejo muito pouco conteúdo e coerência na história de construção política da nossa cidade e em particular dessa casa. Portanto, eu acredito que, ao que pese eventuais críticas que tenhamos ao governo do Distrito Federal em não ter tomado uma posição dianteira no início do governo, no sentido de desmantelar serviços como esse, é necessário reportar que tais serviços continuam a existir em vários estados brasileiros, quiçá todos os demais estados brasileiros, e até mesmo dentro do governo federal. E que medidas são tomadas, senhor presidente? Que medidas são tomadas? Cumprimento aqui de público a iniciativa do deputado Agnello Queiroz, que na Câmara Federal lançou o desafio da CPI a nível do Congresso Nacional. E entendo, senhor presidente, o PT, o Partido dos Trabalhadores, aderiu a essa proposição porque entendeu que hoje o país precisa dar um passo avançado na democracia e resgatá-la como parâmetro, como paradigma, como um mecanismo maior de interação dos vários segmentos organizados da sociedade. Eu aqui parabenizo
aos vários parlamentares que, de forma unânime, votaram na comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, senhor presidente e senhores deputados, poderemos cair no ridículo, na desmoralização, se não tivermos a capacidade política de conduzir esse assunto que hoje nós chamamos para esta casa. Portanto, eu alerto os senhores líderes políticos desta casa que tenhamos o bom senso de não apenas fazer uma CPI para inglês ver, como diz na gíria, mas fazermos uma comissão parlamentar de inquérito que convalide a idoneidade, a seriedade e a dignidade dessa casa. Portanto, senhor presidente, deixo aqui a minha advertência a cada um dos colegas, que agora não é hora de brincar, agora não é simplesmente hora de culpar o executivo ou qualquer outro segmento, é hora de responder com competência e com responsabilidade a tarefa que está colocada diante de nós. Essa é a resposta que os deputados terão de dar para Brasília e para a própria casa que nós estamos construindo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada líder do governo, Lúcia Carvalho. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu tenho visto aí na imprensa local alguns jornalistas dizer que não tem quem queira ser o presidente da CPI da Arapongagem. Eu, em conversa com meu amigo deputado César Lacerda, e o mesmo disse que vai se apresentar para compor a presidência da... ocupar a presidência da CPI da grilagem. Da Arapongagem. Obrigado pela informação, deputado João de Deus. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Obrigado. Eu escutei atentamente a intervenção dos meus companheiros e quero dizer que alguns já entendem que a CPI deve funcionar como um espaço de condenação e não de apuração. E eu participei já de 3 CPIs nessa casa e acredito que o papel sério de qualquer parlamentar é de investigar. Investigar a fundo e apontar para a sociedade uma alternativa de solução desse tipo de comportamento dos policiais, que já foi demonstrado, não é só no Distrito Federal. E quero aqui repudiar aqueles que disseram que o nosso governo tem agido de forma falsa em relação à sua postura. Eu acho que todos nós temos sentimentos. Em muitos momentos eu já chorei, sim, em certas ocasiões em que me foi muito difícil decidir. E eu acho que nós estamos tratando de um problema muito sério nesse país, que é a investigação feita pela polícia secreta, pela comunidade de informações, que todos nós aqui temos conhecimento que funciona há muitos anos nesse país. E que só um governo como o nosso é capaz de suportar uma crise como esta e saber tirar frutos positivos desta crise. Eu acho que o nosso partido já demonstrou, através dos seus representantes na Câmara Federal, numa ação concreta ontem, de ir até o Ministério Público. Esperava que, inclusive, meu líder pudesse fazer esse elogio. Foram até o Ministério Público e entraram com uma ação no sentido de solicitar a instalação da investigação da ação das polícias paralelas em todos os estados. O governador do Paraná, inclusive, já disse: desconheço o papel da P2 aqui no meu estado. E todos nós vimos fartamente aquele P2 entrevistando os 3 companheiros do Movimento Sem Terra e mostrando que ele trabalhava a serviço da Polícia do Estado. Então isso não é novidade. Não é novidade que existe. Nenhum governo fez a dissolução desse trabalho. O nosso fará. E a Câmara Legislativa vai contribuir. E é com esse espírito que eu acho que a gente tem que trabalhar. E não com o espírito revanchista. Por quê? Esta polícia existiu no tempo do governador Roriz. Essa polícia existiu no tempo do senador José Roberto Arruda. Essa polícia existiu no tempo de Zé Aparecido. Essa polícia existiu desde que Brasília existe no Distrito Federal. Cabe a nós não utilizarmos dessa CPI para fazer a queimação pessoal. Eu sou contra e abomino. E acho que nenhum parlamentar até esse momento, raras exceções, se manifestaram nesse sentido. Portanto, eu espero que hoje os partidos políticos apresentem os nomes e eu, particularmente, estarei à disposição de participar dessa CPI. Mas se pessoas sérias, se pessoas dos partidos
que, representados nesta casa, fizeram uma escolha no sentido de realizar um trabalho de investigação para que a sociedade sinta orgulho do voto que deu a cada um de nós. E não para que a gente compactue ou para que a gente se utilize de informações para queimar a vida das pessoas, como a gente já sentiu que foi feito com parlamentares aqui nesta casa. Portanto, a minha participação vai se dar com um condicionante. Se as pessoas que forem indicadas são pessoas que tenham esse espírito, que tenham essa seriedade, que tenham essa vontade, senão eu me nego a participar de uma brincadeira que pode transformar essa CPI de queimação de pessoas individualmente, não só do nosso governo, mas de governos passados. A serviço deste trabalho eu não estarei, mas estarei a serviço de um trabalho que possa mostrar aos nossos alunos que hoje aqui visitam esta casa e que representam os estudantes do Distrito Federal. Quero aproveitar, inclusive, para fazer uma saudação a eles, os nossos alunos que estão aqui presentes, os servidores que sempre vêm a esta casa, a população, de que o trabalho nosso aqui tem que ser um trabalho sério, respeitoso, de responsabilidade e que não pense de antemão de incriminar governos, porque este que aqui está deseja pôr fim a esse tipo de perseguição ideológica e política que ainda está incrustada, sim, e nós estamos assumindo isso. Mas, ao assumir, a gente também entende que é hora de colocar um ponto final. E tenho certeza, deputado João de Deus, que Vossa Excelência tem críticas ao nosso governo, mas sabe que é o melhor governo ainda que tratou os policiais militares de todos os segmentos da segurança, como o depoimento que Vossa Excelência já deu aqui. E ele está dizendo que é verdade. Portanto, que a gente seja justo ao criticar. Este governo não é perfeito, mas tem tentado melhorar, se esforçado no sentido de fazer a melhor segurança. E, com certeza, temos orgulho de dizer que temos a melhor polícia militar, a melhor polícia civil e o melhor corpo de bombeiros deste país. E com estes profissionais é que a gente vai saber extirpar os maus profissionais e aqueles que estão desencaminhados dentro das corporações. Encerrando o comunicado de líderes, nós passamos ao comunicado de parlamentares. Antes, eu gostaria de dizer da nossa satisfação em receber nesta casa, estão presentes aqui na galeria, 32 alunos da Escola Monteiro Lobato, acompanhados pela diretora, a professora Ana Maria Mesquita, e pela professora Daniele Bueno. Muito obrigado, nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês aqui. Convido para o comunicado de parlamentares o deputado Cafu. Depois você. Depois você. Depois Luiz Estevam, depois você. Não está aqui na lista. É na lista. Você vai falar aí. Ele não está, você fala. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Quando a gente fala da questão do papel, do trabalho, da ação e da função do Corpo de Segurança Pública. E quando nós deparamos com denúncias, com informações veiculadas, que coloca um lado profundamente amargo, eu queria lembrar que, na construção dessa cidade, tem uma data que até hoje essa cidade não revelou o que aconteceu. Eu queria trazer aqui o sábado de carnaval do ano de 1959. Se aqui nós tenhamos ideia do que foi que aconteceu naquele dia que marca a história dessa cidade. Há um massacre que se tenta de todas as maneiras e formas, inclusive esconder os documentos públicos acerca disso, não fala do massacre da construtora Pacheco Fernandes. Quantos foram mortos? Era o Guarda Especial, o grupo da Guarda Especial de Brasília, que não é de memória alegre não, deputado César Lacerda. É de triste memória. A famosa, famigerada JEB. O processo de uma cidade complexa, nós vamos viver um período profundamente doloroso, porque tem gente até hoje que não teve o direito, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto familiar, de onde estão os restos mortais e de quantos homens foram fuzilados, porque aquilo foi um massacre. Foram caminhões, os homens
entraram deitados nos caminhões, adentraram o recinto, o espaço da construtora lá na Vila Planalto e fuzilaram. Por quê? Porque os peões, os homens, Brasília era uma cidade eminentemente masculina, reclamou contra a qualidade da comida que era servido no refeitório daquela construtora, que construíam várias obras na esplanada dos ministérios. Então, essa questão da polícia na história de Brasília não é uma questão que a gente tem que dizer, foi até 1988. Essa coisa é muito profunda. A dimensão, deputado João de Deus, de resgatar o papel do policial civil que quer construir cidadania, do policial bombeiro, do policial militar que quer apontar uma relação diferente, porque é uma função altamente nobre. Segurar a barra, deputado, nós sabemos disso. Como o senhor costuma dizer, de enfrentar os lugares que como se diz, os bem-quistos normalmente não vão enfrentar, porque não é por aí. Porém, é preciso que a gente não cometa equívocos. É necessário que a gente resgate a história. Há um lado do papel da polícia que não qualifica a corporação. Eu tenho certeza absoluta que o soldado PM que enfrenta tem problema com a P2, sim. Porque é uma polícia que bisbilhota a vida de vocês, policiais. E não é no sentido de ajudar, é no sentido de ir para o relatório, informações que no momento de se avaliar a trajetória daquele profissional, muitas vezes essas informações o cara é relegado. Essa é uma questão muito complexa. E eu não estou aqui dizendo que nós temos, não é? O cineasta Vladimir Carvalho fez um roteiro e fez um filme que toda a cidade tinha que ver os depoimentos dos que trabalharam na construção da cidade. Não é? Companheiro Velho de Guerra é um filme que conta a história dessa cidade por esse lado, deputado João de Deus, lado daqueles que pegaram no batente, que foram peões de obra, que foram ladrilheiros, que foram marceneiros, que foram mestres de obra. Esse lado da cidade ele aflora hoje. Eu tenho certeza de uma coisa, o meu partido, eticamente, não vai perder jamais essa bandeira. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, para nós é muito difícil, porque essa é uma área que nós nunca tivemos uma relação, um acúmulo, um trânsito. Nós temos muita dificuldade, porque essa é uma área que sempre nos constrangeu. Essa é uma área cuja relação nossa com ela é uma relação muito dolorosa. Eu diria que o papel da Câmara nesse momento, eu quero que toda a sociedade olhe para essa casa. Eu quero que toda a sociedade cobre dessa casa. Eu acho que os meios de comunicação, né, a consciência crítica, a inteligência dessa cidade tem que voltar os seus olhos para o papel dessa comissão parlamentar de inquérito e do doloroso trajeto que os companheiros que comporão essa comissão terão pela frente, porque nós vamos mexer com uma coisa que nós não sabemos o modo operandi, nós não sabemos do que é capaz de gerar para tentar desqualificar e aniquilar a vontade política de botar o dedo nesta ferida. Deputado Daniel Marques, esse plenário e a cidade toda está de olho em nós. A nossa responsabilidade é muito maior do que a nossa vã consciência possa imaginar. Obrigado. Questão de ordem, senhor. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, para que fique registrado nos anais dessa casa e complementando o pronunciamento do deputado Cafu, eu quero comunicar que nessa época era chefe de polícia de Brasília, um coronel do Exército, Soares Dutra, e comandou a chacina lá da Pacheco Fernandes Dantas, capitão Marçal, e aonde morreram mais de 100 pessoas e foram enterradas perto de Sobradinho. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Marco Lima.
Manezinho, vou te chamar para vir para cá. Manezinho. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar eu queria dizer aqui que já que até agora nenhum deputado se prontificou a presidir a CPI da arapongagem no DF, eu também me somo ao nome do deputado César Lacerda, que talvez seria um grande nome para presidir essa CPI. Mas quero aqui, senhor presidente, recordar alguns fatos. Tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, aqui em Brasília, em relação à arapongagem, para mim e para o deputado João de Deus, não é novidade. Não é novidade. Porque em março, senhor presidente, nobres parlamentares, em março desse ano, no dia 6 de março, eu e o deputado João de Deus denunciamos a arapongagem no governo do Distrito Federal. Está aqui. Denunciamos ao governador a arapongagem, que foi manchete de jornal dessa cidade, Jornal de Brasília. Denunciou isso, com estampa grande. E me lembro muito bem de que o governador disse o seguinte: isso é um absurdo, isso não existe no meu governo. Está aqui, para que todos vejam. Para Cristóvão, um absurdo. Ou seja, nobres parlamentares, o governador Cristóvão Buarque preferiu acreditar no seu menino de confiança, que tinha a sua sala do lado, que era o coronel Túlio, do que acreditar em dois parlamentares, oriundos da corporação, praças, que conhece toda essa maracutaia de dentro, da raiz. E ele preferiu acreditar no coronel Túlio e nos demais coronéis, coronel Cavalcante, que na época comandava a Polícia Militar. E é lamentável que o governador não tenha dado ouvido a mim e ao deputado João de Deus na época. Porque tudo isso está acontecendo hoje por causa desse episódio. Que ele não ouviu dois parlamentares. E nós mostramos para ele que estava havendo essa arapongagem. Tanto quanto os deputados da oposição, contra ele próprio, contra integrantes do próprio governo. Isso a mando de quem? Se ele diz na época que não sabia. Então, senhor presidente, hoje eu ouso dizer, o governador ou estava mentindo, porque sabia de tudo e não quis tomar as providências, ou ele não tinha coragem, não teve coragem para tomar as providências que deveriam ser tomadas. Ou seja, se prontificou a ser governador de Brasília, e das duas umas, ou mentiu, ou então é um governador que não tem poder algum, que não manda na Polícia Militar. E foi conivente, como diz o deputado Manuelzinho. Conivente, porque denunciamos e ele sequer abriu um inquérito para se apurar isso, se as denúncias minha e do deputado João de Deus eram verdadeiras. Isso, deputado Cafu, é que me deixou muito angustiado internamente dentro do PT na época. Porque a gente não tinha voz. A gente provou por A mais B, depois de mais de um ano de governo, de mandato, que estava havendo isso. Nós recebíamos informações disso, mas nada foi feito. Se preferiu acreditar num coronel de proveta, que veio se chegando perto do governo e do PT na época, do que se acreditar num deputado que era do PT na época. Então é lamentável que isso venha acontecer hoje. Hoje eu falo isso de boca aberta, de peito erguido, porque a minha parte eu fiz. O meu compromisso que eu tive com o governador foi de denunciar ele e mostrar para ele o que estava acontecendo. Mas por todos esses motivos que aqui narrei, ele não tomou providência. E, senhor presidente e nobres parlamentares, denunciei aqui hoje nesta casa mais uma coisa, que ontem recebemos telefonemas de companheiros nossos, soldados da PM2, de que estavam abrindo as salas da PM2 nos quartéis da Polícia Militar, na qual o governador mandou lacrar, que estavam abrindo. E muito me deixa preocupado, deputado Cafu, deputado Eurípides e demais parlamentares, é que a imprensa foi ontem no QG da Polícia Militar checar essa denúncia. E foi impedida de entrar no QG. Foi impedida sequer
tirar foto da sala lacrada. Das duas, uma. Ou a denúncia era realmente verdadeira, e eles não queriam que a imprensa desse o flagrante na abertura das salas, ou então nós estamos aqui e vamos ver uma CPI acabar, ou melhor, começar já em pizza. Porque a quem interessa hoje abrir as salas da PM2? Para tirar ou colocar qualquer relatório que seja lá. Pode interessar a oposição, pode interessar ao próprio governo. Se ele mesmo mandou lacrar, por que ele mesmo está abrindo? É por parte do governo essa ordem de abrir as salas da PM2? Ou já é uma insubordinação de oficiais ligados ao ex-comandante que estão descontentes, estão abrindo isso para desgastar o governo? Mas o que me deixa revoltado é que a gente critica, denuncia, reclama, e chega nosso reclamo lá e eles fazem vista grossa. Não, a Câmara não deve ser ouvida, tem ali 24 parlamentares que não representam nada, a Câmara é um zero à esquerda em Brasília. Mas nós vamos provar aqui no dia a dia se a Câmara é realmente um zero à esquerda. Vamos provar, estamos provando aqui. Já é a segunda CPI que o governador Cristóvão Buarque enfrenta, em menos de 2 anos de governo. É lamentável. E nós sabemos que as duas CPI, uma por quê? Porque ele falou demais, falou o que não devia, e a outra é porque ele não soube tomar decisões enquanto governador, enquanto homem público, que o povo lhe conferiu esse poder. Então, parlamentares, eu venho aqui dizer e informar. Estamos entrando hoje com uma interpelação, com ação cautelar junto ao Ministério Público, para que ele remeta junto à Justiça e lacre, através da Justiça, todas as dependências da PM2. E que todas as dependências da PM2, os relatórios que estejam lá, já fiquem à disposição desta casa, dos parlamentares desta casa. Porque nós não podemos esperar que a CPI seja aberta semana que vem, e o governo até semana que vem, ou quem interessar possa, abra aquelas dependências, soma com aqueles relatórios, mude aqueles relatórios, e a CPI vai ter acesso a documentos fraudulentos, a documentos que não condizem com a verdade. Então nada melhor que a Justiça lacrar aquelas dependências, e não o próprio governo, porque pode ser ele um dos interessados do arrombamento dessas salas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigas e amigos presentes às galerias. Inexplicavelmente, desde ontem, insistem determinados órgãos de imprensa do Distrito Federal em procurar difundir para a sociedade que, após todo o empenho dos parlamentares desta Câmara Legislativa em constituir a CPI da espionagem, estaria havendo um recuo de alguns grupos de parlamentares, como se temessem os resultados desta CPI. Nada mais precipitado, nada mais errado. Para quem minimamente conhece o regimento desta Câmara Legislativa sabe que nunca uma CPI foi instalada com tal velocidade. Mais do que isso, nunca os partidos em tão pouco tempo se articularam para indicar seus membros. Nosso partido, o PMDB, já traz aqui, nesta tarde, no primeiro dia, após a aprovação da CPI, aqueles que representarão regimentalmente o partido nessa comissão. Como suplentes serão os deputados Benício Tavares, o deputado Daniel Marques e o deputado Manuelzinho. E como membros efetivos serão os deputados Odilon Aires, Tadeu Filipelli e Luiz Estevão. Sabemos que todos os outros partidos já começaram esta manhã a ultimar as reuniões e conversas, a fim de que, no menor prazo de tempo possível, indiquem seus membros e nós possamos dar início a esses trabalhos, do qual o povo do Distrito Federal tanto espera. Qual a razão da ausência do deputado Jorge Cauí e do deputado Edmar Pirineus? Muito simples. O deputado Jorge Cauí solicitou ao partido que, em função dos inúmeros afazeres que assumiu neste final de ano, com a ampliação das obras assistenciais, que desenvolve há tantos anos no Distrito Federal,
Para participar da CPI, teria que paralisar as obras que está fazendo, o que seria um prejuízo para toda a sociedade. O deputado Edmar Pirineus argumentou que se 2 membros do PMDB, componentes da mesa diretora, fizessem parte da CPI, o PMDB teria dificuldades para acompanhar a comissão e também os trabalhos da mesa diretora, que nesse final de ano, sem dúvida alguma, crescerão em termos de demanda de tempo e responsabilidade. Por essa razão, como há apenas 6 vagas para 8 deputados, o PMDB, então, optou por esses outros nomes, o que não significa o desinteresse de qualquer parlamentar em participar das investigações que ocorrerão no âmbito da nossa CPI. Eu quero aqui fazer um registro. Em primeiro lugar, deixar muito claro que essa CPI não é a CPI contra policiais militares. Não passa pela nossa cabeça, nem pode passar pela cabeça de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e responsabilidade pretender, a partir desta comissão, enlamear o excelente nome e prestígio que goza a nossa Polícia Militar. Eu disse aqui várias vezes que todos nós nos orgulhamos da nossa Polícia Militar porque é a mais disciplinada, é a mais ordeira, é a mais eficiente de todo o país. Quem diz isso? O deputado Luiz Estevão? Sim, apenas confirmando aquilo que os números, as estatísticas e o registro de desempenho das demais polícias militares do Brasil revelam. Então eu quero dizer que não estamos aqui para investigar a existência da PM2. Como foi sobejamente demonstrado aqui naquela reunião de terça-feira passada, no depoimento havido aqui na Câmara Legislativa, a existência em si da PM2, a função desenvolvida dentro da previsão de organograma da própria Polícia Militar por aqueles policiais militares, não tem nada de errado. Foi dito aqui, foi lido, respondendo a uma pergunta minha. Aliás, eu reli aqui, neste plenário, quais eram as funções definidas por lei para o exercício daquelas atribuições elencadas naquela legislação de criação da PM2. O que nós estamos investigando aqui é por que é que a nossa PM2 foi desvirtuada de suas funções. Ela sempre existiu porque tinha que existir, a lei mandava que existisse. O que a lei não previu e acabou acontecendo é que a PM2, criada para servir de suporte à segurança pública, criada para prevenir eventos que significassem ameaça à segurança pública do Distrito Federal e de outros estados, criada também para servir de investigação àqueles que compõem a corporação, tenha sido criminosamente desvirtuada para usar seus homens e seus equipamentos para espionar a vida de parlamentares, de oposição e de situação, para espionar reuniões sindicais, para espionar movimentos estudantis, movimentos negros, movimentos sem terra, movimentos sem teto, movimentos de estudantes secundaristas, conforme noticiado pela imprensa. O que nos interessa aqui não é desmoralizar a PM, não é desmoralizar a PM2, e isso nós não permitiremos que seja feito. O que nos interessa aqui é, em primeiro lugar, saber quem são os responsáveis por essas ordens criminosas que jogaram policiais obedientes para fazer aquilo que a lei não lhes determinava fazer. Além disso, nos interessa saber quantos relatórios foram produzidos e qual o teor desses relatórios. Isso sim, nesse âmbito, dentro dessa certeza de propósito, é que pretende o PMDB mover a CPI estritamente dentro daquilo que está contido no nosso requerimento de criação da referida comissão. Dizer que a PM2 existia em governos passados é chover no molhado, é redescobrir a América, é dizer o óbvio. O que nós temos que investigar aqui é que governo ou que governos são responsáveis pelo desvirtuamento de suas funções. E é isso que o PMDB, tenho certeza, junto com todos os parlamentares aqui presentes, fará. Quero ainda fazer um apelo aos colegas parlamentares. Evidente, depois de ter passado 6 meses como membro de uma CPI, que foi a CPI das drogas, que fez um excelente trabalho, quero repudiar aqui as palavras infelizes e insensatas do governador de dizer que a CPI das drogas foi uma droga. Droga foi a acusação mentirosa e leviana que ele fez, porque o trabalho desenvolvido pelos parlamentares da CPI das drogas foi um trabalho diligente, foi um trabalho determinado, foi um trabalho honesto, foi um extraordinário esforço.
E se a CPI das drogas concluiu pela inocência do deputado Manuelzinho, é pelo seguinte, porque não há esforço, não há trabalho, não há possibilidade no mundo que se reúna um grupo de pessoas para poder reinventar a verdade, para poder transformar a mentira em realidade. Aqueles que esperavam isso de uma CPI quebraram a cara, porque o deputado Manuelzinho foi investigado pela Polícia Civil do governo do Distrito Federal, pela Polícia Federal do nosso país, a pedido do PMDB. Que acusações existem contra o deputado? Chamar aquela CPI de droga é ofender os membros daquela comissão parlamentar de inquérito. Droga é acusação leviana. Droga é acusação suja. Droga é a covardia de se querer enlamear a honra de um cidadão, pai de família, com esse tipo de atitude. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo a todos os parlamentares da nossa Câmara Legislativa, que nós, mais uma vez, sabendo e conscientes do esforço que essa CPI vai demandar de todos nós, que nós reunamos o melhor dos nossos esforços, para, por cima das calúnias, por cima das dúvidas, tornar cada dia mais realidade aquilo que o povo do Distrito Federal reconhece cada vez mais. Que tem na Câmara Legislativa o legítimo lugar onde as grandes questões que dizem respeito à nossa comunidade são efetivamente discutidos, elaborados, votados e resolvidos. Vamos a essa CPI, na certeza que se superamos o desafio de, dentre 319 candidatos, nos submetermos ao escrutínio popular e à escolha do povo do Distrito Federal, não temeremos o trabalho que nos espera e não há por que temermos os resultados ou qualquer relatório que exista sobre qualquer parlamentar. Nada expõe mais um ser humano à visão da opinião pública do que o transcurso de uma campanha eleitoral. Acusações, passado, inverdades, calúnias, a tudo isso um candidato se submete. E nós, senhoras e senhores, nos submetemos a isso. Chegamos aqui porque somos vencedores. Chegamos aqui porque o povo do Distrito Federal acreditou em nós. E mostraremos, mais uma vez, com a conclusão dos trabalhos desta CPI, que valeu a pena eleger os representantes que o povo do Distrito Federal escolheu. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Na ausência do deputado Edmar Pirineus, conceda a palavra ao deputado Azinder Roure. Na ausência do deputado Azinder Roure, conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Abre mão, conceda a palavra ao deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, abre mão, conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Na ausência do deputado César Lacerda, conceda a palavra ao deputado Manuelzinho. Deputado Manelzinho, abre mão, conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Na ausência do deputado Renato Rainha, conceda a palavra ao deputado João de Deus. Deputado João de Deus, vai usar o seu horário de parlamentares? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu realmente fico intrigado, senhor presidente, quando se fala na questão da arapongagem na Polícia Militar do Distrito Federal. Como vítima, senhor presidente, e como foi feito alguns relatórios sobre a minha pessoa, eu me lembro que quando, na presença do coronel Túlio esta casa, eu dizia a ele e dava mais dados para que começasse a futucar a minha vida desde 1972, quando aqui cheguei no Gama. E o que muitos deputados aqui não sabem, e a população também não sabe, é que há fundos, senhor presidente, fundos para serviço de caráter secreto e arapongável. Não sei se essa palavra está no dicionário, senhor presidente.
É verdade. Então, senhor presidente, está aqui os fundos que eram usados no serviço de arapongagem. O dinheiro público, senhor presidente. O dinheiro público para nada. O dinheiro público para agentes que deveriam estar fazendo levantamentos de pessoas nocivas à sociedade, estavam atrás de deputados, se tem namorada, se tem namorado, se deixou de ter. Senhor presidente, isso é um absurdo. E eu posso aqui falar até a quantia, senhor presidente, com as fontes de recurso, que era inclusive solicitado pelo Major Pule, que se chama Púrrio, está aqui. A solicitação, a gestão, o preço unitário, aqui tem uma das coisas que deu R$ 2.495. Isso é uma das ações. Talvez fosse a ação que andou atrás, ou do deputado Manuel de Andrade, ou do deputado João de Deus, até porque tem um relatório que diz, a hora que eu saí de casa, que eu fui para a Rádio Nacional, que eu dei entrevista, e depois vim para cá, para a Câmara, e depois participei de uma solenidade sem ser convidado. E aí eu fico mais intrigado, senhor presidente, quando, na saída do trapalhão, espião e desastrado Coronel Túlio, se fez uma claque de pessoas renomadas, senhor presidente, inclusive desta casa, a claque de pessoas para aplaudir o velho espião de pé. Quem diria, hein, senhor presidente? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. E aí eu vejo pessoas renomadas, inclusive no que diz respeito à questão sindical. Eu vi um determinado secretário ontem na televisão batendo palmas de pé para o espião Túlio Cabral Moreira. A claque toda formada, o que não foi possível na saída de petistas que não concordaram com A ou com B, não foi possível essa claque. E isso me preocupa. A deputada Lúcia Carvalho quer colocar algumas palavras na minha boca, e eu vou dizer, é verdade, deputada Lúcia Carvalho, nós nunca fomos tão bem tratados, nós policiais e bombeiros, como no governo Cristóvão Buarque. Mas não podemos admitir que se gaste os agentes e os dinheiros públicos, as verbas públicas, para fazer arampogagem e fazer a questão, o relatório de política partidária. Eu acho que os agentes têm que trabalhar sim, em prol da segurança dos cidadãos. E aqui estão os recursos usados para o serviço de arapongagem. Na realidade, aqui está para os serviços secretos, mas que este serviço seria para espionar deputados e seus familiares. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, eu estou preocupado com os lustrosos e os reluzentes das lágrimas do senhor governador e da sua vice-deputada Arlete Sampaio. E aí eu encerro com ontem, sentado no meu sofá, imitei aquela claque. Tchau, Túlio. Boa, boa, boa. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu gostaria de convidar todos os membros, os colegas, pares desta casa e demais servidores para assistir o programa do PMDB hoje no horário nobre, das 19h30 até as 21 horas. Conceda a palavra ao deputado Adão Xavier. Na ausência do deputado Adão Xavier, abre mão do comunicado de parlamentares. Convido
para fazer uso do comunicado parlamentar do deputado Zé Edmar. Na ausência do deputado Zé Edmar, eu convido o deputado Tadeu Filipelli. Não havendo mais inscritos para o comunicado de parlamentares, senhor presidente, passamos à ordem do dia